Olá, meus queridos. Vamos começar a nossa aula de furto novamente, né? Uma matéria grande, uma matéria extensa, apesar da simplicidade com que está previsto no Código Penal, né? Mas vamos então conversar hoje. Nós já trabalhamos em módulos anteriores sobre o crime de furto caput, né? Falamos, também conhecido como furto simples, falamos sobre o furto de repouso noturno ou furto majorado, né? Já falamos sobre o furto privilegiado, também na sequência, e falamos sobre o furto equiparado, aquele que equipara-se a coisa alheia móvel, energias com valor econômico. Então, agora nós vamos começar a análise do quê? Do furto qualificado, que está previsto lá no parágrafo 4º do 155, tá? Então, a figura do furto qualificado é aquela na qual se estabelece que a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, portanto, qualificado por isso, porque tem uma alteração tanto na pena mínima quanto na pena máxima, né? Então, a pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido em uma das 4 hipóteses que estão inicialmente previstas no parágrafo 4º, tá? Que é com destruição ou rompimento de obstáculo ou subtração à coisa, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, tá? Com emprego de chave falsa ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Sem dúvida alguma, o furto mais comum é o parágrafo 4º, inciso 4º, né? Sem dúvida alguma. Mas vamos então analisar agora estas figuras, né? Com relação às suas especificidades. Pessoal, o furto qualificado por destruição, rompimento ou obstáculo à coisa. Cara, isso aqui também é um campeão, por exemplo, de provas de concurso, né? E um campeão, digamos, até de jurisprudências aí. Por quê? Porque sempre se discute algo que já está, inclusive, consolidado, tá? A destruição ou rompimento do obstáculo é para a subtração da coisa, é acraviado a subtração da coisa e não da própria coisa, tá? E não da própria coisa, tá? Ah, isso faz diferença? Faz muita diferença. Quero ver o exemplo clássico disso aqui. O Joãozinho, tá? O meliante, nosso meliante, ele quer subtrair uma bolsa, tá? Ele viu uma bolsa Louis Vuitton, último modelo, tá? Lançada em Paris, que nem chegou no Brasil ainda. Ele fala, essa bolsa é caríssima, é mais cara que o carro. Entendeu? Então, e ele está atualizadíssimo, WhatsApp hoje, rede social, mídias, enfim, ele está sabendo de tudo. Então, o que ele fala? Eu quero furtar aquela bolsa. Aquela bolsa vale mais que o carro. Eu quero furtar a bolsa. Botar no mercado negro aqui, eu vou ganhar rios de dinheiro com essa bolsa. Tá? Então, o que ele faz? Ele quebra o vidro do carro para pegar a bolsa. Tá? Para pegar a Louis Vuitton da última coleção que foi lançada em Paris. Ele quer pegar a bolsa. Aqui o furto vai ser qualificado? Vai, porque foi o quê? Uma destruição, um rompimento de um obstáculo, o vidro, para subtrair a coisa. Que a coisa que ele queria subtrair era o quê? A bolsa. Beleza? Ótimo. Agora, imaginem outro exemplo. O Joãozinho, tá? Ele está passando. Aí ele vê uma bolsa ali, meio que não tem valor nenhum aquela bolsa, olhou, não identificou marca, né? Falou, não, essa bolsa não tem interesse. Mas eu vou furtar esse carro, né? Ele está bem comercializado, vou furtar o carro. Então, o que ele faz? Ele rompe o vidro para poder ligar a chave e sair com o carro. Vai ser furto qualificado? Percebe a diferença? Aí aqui o obstáculo, o destruimento, o rompimento foi da própria coisa. Então, não vai ser furto qualificado, porque ele ia furtar o carro, tá? Então, muito cuidado com isso. É um exemplo clássico, antigo, mas que até hoje tem repercussão, tá? Então, nesse caso, vai ser furto simples. Por quê? Porque o que ele destruiu era da própria coisa. Não era um obstáculo para acessar a coisa, tá? Muita atenção com isso.
Pessoal, além disso, como nós estamos falando aí de destruição, de obstáculo, né? É necessário o quê? Realização de exame pericial, né? É necessário, exige-se a perícia. Agora, se inexistirem ou desaparecerem os vestígios, então nós vamos nos socorrer lá das regras do Código de Processo Penal, dizendo que pode suprimir, né, o exame indireto e a própria palavra testemunhal, tá? Mas, em regra, sim, é necessária a realização de perícia, ok? Pessoal, vamos lá para o inciso 2, que é abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Inclusive, quem estiver acompanhando com o VADMECUM, com o Código Penal, faz uma bolinha no inciso 2, por quê? Porque o inciso 2, quando ele fala de abuso de confiança, é preciso, a primeira coisa, ter em mente o quê? Que nós estamos falando de confiança, que é uma coisa subjetiva. Então, vocês façam essa bolinha no inciso 2 aí do parágrafo 4º para chamar a atenção o quê? Que é uma qualificadora subjetiva. Que é uma qualificadora subjetiva, tá? Aí vocês me perguntam assim, tá, mas tudo bem, entendi que ela é subjetiva, mas qual que é a implicância prática disso? Pessoal, nós não falamos em blocos anteriores que aplica-se, por exemplo, repouso noturno e privilégio para todas as figuras previstas no artigo 155, de forma geral? Falamos que sim. O próprio STJ diz que é possível furto híbrido, né? Aquele no qual aplica o furto, o privilégio, a causa de diminuição, às qualificadoras, desde que essas qualificadoras sejam objetivas. Ou seja, se for uma qualificadora subjetiva, que é o caso do abuso de confiança, fraude, então nós estamos falando que nessa hipótese não vai ser aplicável, caso a gente seja primário e de pequeno valor a coisa furtada, não vai ser aplicável o privilégio, tá? Não vai ser aplicado o privilégio, muito cuidado com isso aqui, tá? Porque se for com abuso de confiança, qualifica o furto, só que é subjetivo e vai ser incompatível com o privilégio, tá? É o mesmo que ocorre no homicídio também, né? É o mesmo que ocorre no homicídio. Então, muita atenção com isso aqui. O homicídio também nós temos a figura do homicídio privilegiado e dos homicídios qualificados. O privilégio se coaduna, se casa com as qualificadoras objetivas. Agora, se a qualificadora for subjetiva, aí já é incompatível, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Bom, pessoal, abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza, já sabemos que é subjetivo. Escalada, pessoal, isso aqui é muito importante esclarecer. É um meio anormal de entrada para buscar a subtração do bem, tá? É um meio anormal. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Muitas vezes aparecem inquéritos, né, de furto, o qual está lá com a qualificadora da escalada, aí eu vou olhar, né, na prática, assim, eu vou olhar, cadê a escalada? É porque o delegado coloca lá a escalada. Eu falei, não, mas cadê a escalada? Ah, porque utilizou-se de escadas e não sei o quê para alcançar o bem. Aí eu vou olhar a fotografia do exame, né? Ou, enfim, ou só a fotografia do local. É uma casa e que para alcançar a casa você tem ali uns 4, 5 degraus. Gente, isso não é escalada. Não é porque tem escada na porta da frente da casa que vai ser escalada, tá? Muito cuidado. Agora, imaginem a situação, que é a mesma casa, só que aí a pessoa, em vez de entrar pela escada, que é o meio normal, é uma escadinha assim, sabe essas escadas de entrada de casa? Uns 4 ou 5 lances no máximo. Isso aí é o meio normal de entrada, não incide a escalada. Agora, se a pessoa, em vez de fazer isso, ela dá a volta, entra pela chaminé, igual o Papai Noel, né? Eu brinco que aqui é a qualificadora do Papai Noel. Se ela entra pela chaminé, o que ela fez? Utilizou um meio anormal, né? Então, aí nós temos uma escalada. Ou se ela deu a volta, pulou o muro para poder fazer o quê? Entrar pela janela, aí pula a janela.
aí sim nós estamos falando de uma escalada, tá? Agora, o fato de ter uma escada, pelo simples fato de ter uma escada para acessar a porta principal, não qualifica, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Tá bom, pessoal? Muita atenção com relação a isso. Bom, nesse inciso segundo, nós temos aí a escalada, né, a destreza, o abuso de confiança e o furto mediante fraude, tá? E o furto mediante fraude. E aqui eu preciso que os senhores também prestem atenção e façam aí, quem estiver acompanhando com o caderninho, uma observação, tá? Nós falamos já que é possível furto de energia elétrica, né? Isso está lá, furto equiparado, ok. Inclusive falamos que ainda que o réu pague o que ele está devendo em razão do furto da energia elétrica, não vai extinguir a punibilidade, certo? Ótimo. Agora percebam o quê? Pessoal, como que ele vai furtar essa energia elétrica? Então, nós temos duas possibilidades de furto de energia elétrica aqui, tá? Digamos assim, de subtração, tá? Então, vamos lá. Qual é a possibilidade? Pode ser feita por uma alteração do medidor ou pode ser feito o gasto de energia, tá? Como assim, gente? Peraí, volta, professora, rebobina. Rebobina, eu entreguei idade, né? Pessoal, esse desvio da energia, essa subtração da energia para ser furto, ela pode se dar de duas formas. Então, vamos lá. Imaginem os senhores, tá? Que é uma das grandes diferenças aí do estelionato também para o furto qualificado pela fraude, tá? Faz esse gancho aí e coloca. No estelionato, a vítima, ela está em um engodo no qual ela mesma entrega o bem, tá? No furto qualificado pela fraude, tá? Ela está em engodo e ela nem tem noção de que está ocorrendo essa entrega do bem, tá? Como assim? Vamos exemplificar. E o melhor exemplo é esse da energia. O melhor exemplo é esse, tá? É feito um gato. Vamos lá, o Joãozinho fala, gente, a energia está muito cara. Joãozinho pensou, não, a energia está muito cara. O que eu vou fazer? Vou fazer um gato na energia. Fazer um gato na energia do povo aqui da vizinhança. Então, a hora que ele faz esse gato, ele desvia a energia que era para ser entregue para outro e é entregue para ele, né? Então, ele desvia a energia que era para ser entregue para outro e que está sendo cobrado na conta do outro e entrega para ele. A Energisa, no caso, né, aqui do estado, ou, enfim, a distribuidora, a concessionária de energia aí do estado de vocês, está sabendo a princípio disso? Não, ela está entregando energia e não está nem sabendo. O que aconteceu foi que o Joãozinho fez um desvio, ele subtraiu essa energia. Então, aqui nós temos o quê? Furto qualificado mediante fraude, tá? Perfeito. Agora, no outro exemplo é o quê? O Joãozinho recebeu toda a energia da Energisa, da concessionária aí de vocês também. A concessionária entregou para ele essa energia, tá? A concessionária entregou certinho a energia para ele. A concessionária entregou para ele a energia, tá? O que aconteceu? Ele, na hora de pagar, falou, não, tá muito caro. Vou dar uma mexida aqui nesse relógio, vou reajustar para eu pagar menos. Mas percebe que foi a concessionária que entregou energia para ele e isso está tudo certo. Só que ela estava em engodo achando, né, que ia receber tanto e acabou recebendo menos em razão do ajuste do relógio, tá? Então, isso é o quê? Isso é estelionato, tá? Então, o que o STJ entende? Que alterar o medidor para pagar menos energia é estelionato, tá? E o furto da energia pelo gato, aí sim nós estamos falando de furto qualificado pela fraude. E, na verdade, essa distinção é importantíssima para todas as outras hipóteses. O que vocês vão guardar, né? Está em dúvida na hora da prova, na hora ali de alguma questão? O que vocês vão pensar? A vítima está entregando ela de mão própria o bem para o réu, né? Para o agente?
Se ela está em engodo e está entregando ela de mão própria para o réu, nós estamos em estelionato, tá? Agora, se ela não tem essa percepção, né, de que ela está entregando, então nós falamos de furto, tá? E é exatamente a diferença dessas duas hipóteses, ok? Pessoal, além disso, seguindo aqui na análise do parágrafo 4º, né, inciso 2º, abuso de confiança, fraude escalada ou destreza, vamos lembrar que a destreza é uma especial habilidade, tá? É uma habilidade incomum, tá? Por exemplo, os batedores de carteira, aqueles rápidos ali do centro da cidade, é uma destreza, a vítima nem percebe às vezes, então pode ser qualificado, tá bom? Muita atenção com relação a isso. Vamos fazer, então, o nosso intervalo e retornamos na sequência, ainda tratando do furto qualificado.